Fala investidor, esse é o canal Pingado na Bolsa. Hoje a gente vai ver aqui todas as informações sobre o Fundo Imobiliário CSHG Renda Urbana Fundo Imobiliário, o relatório de abril de 2022, que foi lançado agora em maio. Então fica ligado até o final do vídeo para mais informações. Bom, então vamos ver aqui as informações sobre o HGRU, tá? Então a cota mercado aqui do fundo finalizou o mês em R$ 115,50, enquanto a cota patrimonial em R$ 118,84. A gente vê uma diferença aqui, então o fundo está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial no mercado de ações, tá? Na Bolsa de Valores. E o valor de mercado do fundo aqui, 2,1 bilhões de reais, também no fechamento do relatório desse mês de abril, tá? Número de cotistas 161.242 e o rendimento 82 centavos por cota. A ABL total do fundo em 431 mil metros quadrados, um dividend yield de 8,5% e um retorno mensal aqui de 3,9%, um retorno bem interessante. Esse fundo teve uma certa retomada aí durante o mês de abril, batendo bem aqui o IFIX, tá? Que ficou na casa aí do 1%, 1,2%. O fundo não tem nem vacância física nem vacância financeira, a gente vai ver, esse fundo é bem diversificado, ele tem vários imóveis diferentes, tem alguns inquilinos aí, grandes, né, e tem alguns contratos atípicos, então a vacância física e a financeira estão bem tranquilas aqui nesse fundo. A gente vê alguns comentários do gestor aqui, nesse mês o fundo apurou uma receita de 19 milhões de reais, R$1,04 por cota, o que levou a um resultado de 17 milhões ou 93 centavos por cota. E o fundo apresentou 2 eventos extraordinários em abril. Então, o lucro em regime de caixa da venda da loja pernambucana de Lorena, de aproximadamente R$1,5 milhão de reais, equivalente a 8 centavos por cota, e o lucro em regime de caixa da venda da loja pernambucana de Caçador, Santa Catarina, de aproximadamente R$800 mil, 5 centavos por cota. Com isso, eles venderam já 3 lojas que eles compraram anteriormente, com um valor de venda total de 17 milhões de reais e um lucro total de 4 milhões de reais. Então, a gente vê a gestão trabalhando aqui, tendo lucro. Isso é bem interessante, porque como o fundo tem muitos imóveis, às vezes vale a pena vender um com lucro e recomprar algum outro imóvel. E se ele for fazendo isso ao longo do tempo, ele vai adicionando muito valor ao cotista e ao valor patrimonial do próprio fundo. Também nesse mês aqui, o fundo completou seu 4º ano de mercado, principalmente aí pelo aumento de renda distribuída, elevada no mês passado para 82 centavos por cota, frente a 68 centavos por cota em abril de 2021. Então a gente vê que o fundo saiu de 68 centavos por 82, é um belo avanço. Em um ano, o fundo alcançou esse novo patamar de distribuição. Então, aqui nos 3 primeiros anos do fundo, o grande desafio era crescer o portfólio e sem diminuir a renda, né? Então, a primeira aquisição do fundo foi no setor educacional, que negocia um cap rate aí bem maior que o varejo, então a taxa de retorno aqui, cap rate, e as aquisições do setor de educação do fundo foram entre 8,7% e 11,3%, e no setor de varejo entre 7,2% e 8,8%. Então, dessa forma, a renda inicial do fundo foi definida após a aquisição do IBMEC Rio, adquirida a um cap rate aqui de aproximadamente 10%, e resultou nessa distribuição de 68 centavos por cota, o equivalente a 8,2% ao ano de dividend yield. E já nesse período eles conseguiram crescer a geração de caixa do fundo. Eles não distribuíram 100% do resultado, tendo o fundo acumulado em dezembro de 2020, mais ou menos aí uns 5 milhões em saldo de resultado caixa não distribuídos. Bom, após 4 ofertas públicas aí com mais de 2 bilhões captados, investidos aí em 90 imóveis diferentes, mais de 150 mil cotistas, um volume financeiro aí de 4 a 5 milhões de reais por dia, o fundo aí fez jus ao crescimento de renda advindo das correções monetárias. Então, nesse semestre já, eles aumentaram a renda 2 vezes e hoje eles estão com a renda recorrente de 82 centavos por cota, que é 20% acima dos 68 centavos por cota. Tá? Então, nesse período de 4 anos, a cota patrimonial saiu de R$ 97,54 para R$ 118,84, que é um incremento de mais de 20% aqui no período. E por último e mais importante, o retorno total no período para o cotista foi de 67
22,7% contra 21% do IFIX e 22,4% do CDI. Então o retorno desse fundo é bem grande mesmo, ele consegue passar a inflação nos aluguéis que ele cobra e aumentou o patrimonial, aumentou a distribuição. Esse fundo está trabalhando muito bem aqui. Lembrando, isso aqui não é uma recomendação de compra ou de venda desse ativo. E eu já vou lembrar também para você assinar o canal caso não seja inscrito e curtir o vídeo aqui caso esteja gostando do conteúdo. Então aqui, a estratégia prevista aqui pelo fundo era destravar parte do valor dos imóveis da carteira, que na visão deles estão subprecificados frente ao mercado de fundos imobiliários, além de garantir o aproveitamento das oportunidades de reciclagem dos ativos do fundo com relevante ganho de capital, que é o que eles fizeram com 3 dos imóveis que eles tinham. Então é vender aproximadamente entre 100 e 150 milhões de reais em valor de venda. Essa é a ideia do fundo, tá? Fazer isso com os imóveis deles, vender entre 100 e 150 milhões de reais, destravando algo como 30 e 45 milhões de reais de lucro. Então a ideia do fundo é começar a vender gradativamente os imóveis que ele tem, alguns deles pelo menos, e conseguir lucro. Então vai ter ganho de capital em cima desses imóveis que o fundo comprou, além das provisões já dos aluguéis que esses imóveis têm, porque todos eles estão alugados. Vamos dar uma olhada aqui nas vendas específicas. Então a venda da loja Lorena, eles venderam uma loja detida pelo fundo na cidade de Lorena. O fundo recebeu um valor de 5,6 milhões aqui de reais, R$ 4.400 por metro quadrado. E a gente vê com relação às compras aqui, o imóvel foi adquirido em 6 de novembro de 2020, junto com 65 lojas da rede, tá? O investimento foi de R$ 4.003.200 o metro quadrado. Então isso aqui gerou um lucro em regime caixa de R$ 1,5 milhão de reais. O preço de venda do imóvel foi de 37% superior ao valor investido. E essa TIR aqui, a taxa interna de retorno anualizada, foi de 29,2%. Em 29 de abril de 2022, também venderam uma loja na cidade de Caçador, no estado de Santa Catarina, por R$ 5.600.000. Então, receberam já 3 milhões de reais nesse mês, vão receber mais 11 prestações mensais de R$ 221.000 e a parcela final de R$ 221.000 paga em 30 dias contados do vencimento da última prestação da parcela intermediária, que é essa daqui, tá? Então a gente vê que o imóvel foi adquirido em 6 de novembro de 2020, junto com as outras 65 lojas da rede, um investimento de R$ 4 milhões de reais nesse imóvel, R$ 3.865 reais o metro quadrado. Então, com essa venda, o lucro do fundo foi de R$ 1.628.000, mais ou menos uns 9 centavos por cota, e o preço de venda do imóvel 40% superior ao valor investido. Então, realmente, o fundo está fazendo alguns negócios muito bons, vendendo algumas das lojas que eles compraram. Eles compraram um pacote grande de lojas, e aí, pontualmente, eles vendem um ou outro desses imóveis que, lembrando, já estão alugados. Com relação à alavancagem do fundo aqui, então houve uma nova integralização do CRI no valor de 20 milhões de reais, totalizando um volume integralizado de 90 milhões de reais, que hoje é equivalente a aproximadamente 4,2% do patrimônio líquido atual do fundo. Então uma alavancagem relativamente baixa aqui, menos de 5%, tá? Então tá bem tranquilo, são 90 milhões de reais, o fundo tem um patrimônio de mais de 2 bilhões aí, então tá bem dentro do esperado. Inclusive a gente vê aqui o gráfico de saldo devedor total dos CRIs e a alavancagem do fundo. Hoje está em 4,2%. Vai ter uma queda aqui, então em menos de 10 anos aqui o fundo vai zerar a alavancagem dele, tá? Então está bem controlada essa alavancagem do fundo. E aqui o gráfico de amortização do saldo devedor. Então o CRI macro aqui, 5% do resultado médio do fundo nos últimos 12 meses, então eles mostram o eventual consumo de caixa anual que o fundo necessita para fazer frente às amortizações das dívidas, e eles destacam em amarelo o valor de 5% do resultado médio do fundo nos últimos 12 meses, que é essa linha aqui. Então isso aqui seria o resultado médio do fundo nos últimos 12 meses, e a gente vê que o CRI, né, as obrigações do fundo, estão em 2023 e 2024 abaixo aí desses 5% do resultado médio. Ele sobe um pouco aqui a partir de 2025, ele passa, né, dos 5% de resultado médio, mas também está dentro do controle aqui, nada que o fundo não consiga cumprir com as suas obrigações. Aqui o fundo alterou o conceito de vacância financeira, a gente viu isso aqui já no vídeo que a gente fez sobre o HGRE, então eu não vou me estender muito sobre isso, mas eles mudaram
o cálculo da vacância financeira, não utilizam mais como base o valor do último aluguel pago pela área vaga, e agora eles estão calculando a vacância financeira com base no valor médio de locação por metro quadrado das áreas locadas no mesmo empreendimento. Então, com relação à ocupação do fundo, durante o mês não houve alteração na ocupação do fundo, ele permanece sem vacância. Vamos dar uma olhada aqui na composição do resultado. Então, a receita de locação de R$ 13.680.000, rendimentos imobiliários aqui R$ 3 milhões, ganho de capital bruto R$ 2.363.000, total de receitas de R$ 19 milhões, total de despesas aqui de R$ 2 milhões, um resultado final aqui de R$ 17 milhões, rendimento anunciado de 15 milhões, são 18 milhões de cotas, então ele distribuiu aqueles 82 centavos por cota. Como é composta essa receita de locação? Então a receita potencial aqui, R$ 13 milhões, tem uma carência e desconto aqui de R$ 162 mil, adiantamento, atraso, multas e juros de R$ 447 mil, e a receita de locação aqui no caixa, R$ 13.680.000. O resultado aqui do fundo por cota, então lá em maio de 2021, rendimento distribuído de 70 centavos, um saldo aqui de 51 centavos, agora manteve esse patamar aqui de 82 centavos alcançado em março de 22 de rendimento distribuído e 67 centavos de resultado acumulado aqui sem distribuição. É interessante a gente notar que em outubro o fundo conseguiu, nessa parte verde aqui, a gente pode ver que teve um ganho de capital interessante, assim como agora em abril também um ganho de capital interessante, mas a gente vê um patamar aqui, o que interessa é a receita de locação, isso aqui é um pouco mais estável, então o fundo está mantendo essa receita de locação nesse azul mais escuro. Então, como eu comentei no comecinho do vídeo, o HGRU teve uma rentabilidade de 3,9% no mês, contra um IFIX de 1,2% e um CDI bruto. Esse bruto aqui sem considerar imposto, tá? 15% de imposto, então no mês 0,8% de CDI bruto. Aqui o fundo, você vê que a gente tem o rendimento, então aqui nesse gráfico comparativo a gente vê o rendimento do HGRU, então tá batendo bastante aqui, tanto o IFIX quanto o CDI, quanto o próprio ganho de capital do HGRU. Isso aqui é considerando se você tivesse reinvestido, né, os dividendos recebidos no próprio fundo, então tem um gap bastante interessante aqui com relação ao IFIX, por exemplo. A liquidez do fundo é um fundo bem líquido, R$ 87 milhões no mês, aqui 4,2% de giro de carteira, é um fundo bem líquido, dá para entrar e sair dele de forma fácil assim, e a gente vê aqui o número de cotistas também e o valor negociado no mês, tá? Então a gente vê que fica um pouquinho aqui abaixo dos 100 milhões de reais, e a gente saiu de 129 mil cotistas para 161 mil cotistas em um ano. Esse fundo está crescendo bastante, está chamando a atenção do mercado. Aqui a composição do patrimônio líquido do fundo, então ele tem 1 bilhão 803 milhões de reais em imóveis, tem uma participação aqui no fundo SPVJ de 278 milhões de reais, outros fundos imobiliários 84 milhões, CRI 74 milhões, aqui uma renda fixa de 111 milhões de reais, parcelas a receber de 3 milhões de reais, 5 milhões de reais aqui de outros, tá? E 159 milhões de reais de aquisições, um patrimônio líquido de 2 bilhões 188 milhões de reais, o que dá uma cota patrimonial de R$ 118,84. Bom, detalhamento aqui de aquisições e parcelas a pagar, tá? Então a gente vê em até 6 meses o fundo tem algumas aquisições a pagar aqui, alguns débitos, tá, a serem feitos. Meio milhão, 3,7 milhões, 7 milhões e meio, 300 mil, e aqui 2 milhões e 700 a receber, tá, da venda da loja em Caçador. Entre 6 e 12 meses tem aquisições que foram feitas que eles precisam pagar, que é o imóvel da Vila Leopoldina e os imóveis macro. Então aqui já é um pouco mais relevante esse gasto de 26 milhões de reais, e maior que 12 meses também são gastos mais relevantes, aqui 90 milhões de reais nos imóveis macro e parcela dos imóveis macro de 27 milhões e 800 mil reais. Esse fundo ele é bem diversificado, então a gente vê aqui são 8 estados diferentes, é uma diversificação bem grande de ativos aqui, ele tem varejo vestuário, alimentício, educacional, enfim, ele tem vários tipos de imóveis em vários lugares diferentes, a gente pode ver, é bem espalhado aqui,
São, como eu falei, 8 estados diferentes. Claro que tem uma certa concentração no estado de São Paulo, 63% aqui. Depois a gente vê Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Norte, Paraíba e Santa Catarina, que o fundo comprou pacotes de imóveis aí, de grandes varejistas, para alugar de volta para esses grandes varejistas. Bom, aqui é a evolução da vacância física e do aluguel médio mensal por metro quadrado. Então, aluguel por metro quadrado total educacional R$ 51,00 e R$ 26,00 o aluguel por metro quadrado total varejista. A vacância física não saiu do zero, tá? Permanece desde maio de 2021 aqui no zero. E o aluguel por metro quadrado educacional aumentou de R$ 51 para R$ 56,00 e o aluguel por metro quadrado total varejista saiu de 26, teve uma leve queda aqui para R$ 25,40. Então, o vencimento dos contratos por percentual da receita contratada, 100% dos contratos do fundo vencem após 2026 ou em 2026. Tem uma média ponderada aqui de vencimento dos contratos de 12,7 anos. A gente tem um revisional aqui em 2024 de 14,3% da receita contratada e um revisional após 2026 de 83% da receita contratada. Bom, o mês de reajuste a gente tem, a maior parte dos reajustes são feitos em setembro, 36%, e novembro, 28%, ambos via IPCA. Tá? IPCA é a maior parte do reajuste que esse fundo tem, 81,6%, e GPM 18,4%. 17% dos contratos desse fundo são típicos e 83% são atípicos, como a gente pode ver aqui abaixo, os setores de atuação dos locatários do fundo: 29% educacional, varejo vestuário 25%, varejo alimentício e o SPVJ aqui, que estão mais ou menos no mesmo setor de atuação, então 46% do varejo como um todo, tá? E 9% via SPVJ. Bom, esse foi o vídeo sobre o HGRU11. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se foi útil, considere curtir esse vídeo, assinar o canal para receber mais vídeos como esse. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!